Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um caso muito curioso, na verdade até um desabafo, inclusive para você que é advogado vai entender bastante, né? Que é quando a gente recebe uma ligação, um e-mail, alguém nos procura e fala aquele famoso, olha, doutor, você pode tirar só uma dúvida para mim, né? E a gente, assim, muitas vezes eu falo que eu fico até sem saber o que falar, né? 20 anos de profissão, às vezes eu já passei por tudo nessa vida, assim, tenho que aprender ainda muito mais, mas tem algumas coisas interessantes. E sempre quando as pessoas me perguntam, eu sempre falo, nossa, eu acho que fazer uma análise superficial, sem entrar em avaliação nenhuma de documento, realmente para entender o tema, né? Até para saber se é um assunto que eu tenho conhecimento ou não, né? Eu acho que uma ligação de 2, 3 minutos, responder e-mail de 5, 10 minutos, isso daí faz parte, eu diria até que de uma transparência minha para o cliente, para evitar ele falar, eu quero falar sobre direito tributário, hipoteticamente, que é uma área que eu não atuo. Agora, existem outras situações que quando a gente, para dar uma resposta, a gente tem que analisar documentos, a gente tem que analisar processos, a gente tem que fazer pesquisas de normas, de lei, tudo. Eu, há vários anos, eu entendo que não é só, vamos dizer, justo, mas é necessário que o advogado cobre os honorários, né? Por que isso? As pessoas têm um pouco de... acham que advogado quer tirar dinheiro, né? Fala, né? Eu vou no seu advogado, quanto você já vai perder? Mas não é isso. Se a gente parar para pensar, mesmo nesse mundo digital, hoje em dia, para a gente, um advogado ter editor de texto que a gente utiliza, programa para administrar processo, livro, hoje em dia muita coisa de inteligência artificial, rede social, arquivar processo em nuvens, e-mail, lidar com funcionários, com tudo. Um escritório ele tem um custo e não é baixo não, mesmo que se você tem um escritório pequeno, se você colocar tudo na ponta do lápis, você vai saber que não é baixo esse custo. Então, assim, a gente tem que se valorizar, a categoria do advogado tem que se valorizar, né? E quanto mais tempo de experiência, você vai conseguir ter uma bagagem maior, que muitas vezes uma pergunta que é relativamente simples, você vai responder hoje em meia hora, quando 10 anos atrás eu demorava 2 dias. Isso daí é experiência de vida. Agora, eu adoto uma política aqui no escritório que sim, eu cobro honorários, cobro consulta. Se o cliente depois fecha honorários, né, quando eu apresento a proposta, o valor da consulta muitas vezes eu abato, né, desse valor dos honorários, mas via de regra eu cobro consulta. Alguns casos, realmente a gente isenta de consulta, mas a gente tem que entender com muita precisão o que seria o caso, né? E a gente trabalha como alguns outros advogados, nesses casos, um contrato de êxito. E outros casos a gente cobra um valor um pouco simbólico para a consulta e uma parte de êxito no final. Então, assim, vai depender sempre de qual caso, qual a relação com o cliente, longe de querer explorar o cliente, mas também numa defensiva de que a gente precisa se valorizar e a gente também tem custas para pagar e, principalmente, a gente tem cumprir regras da OAB, né? E se a gente pesquisar a tabela da OAB, tem lá uma custa profissional, a famosa olhadinha no processo, quanto que é. Então, eu acho que assim, e qualquer outro profissional liberal cobra. Se você vai no médico, ele vai cobrar, se você vai num dentista, ele vai cobrar, se você vai chegar num fisioterapeuta, ele vai cobrar. Então, não acho que é errado. Eu peço até desculpa para aquelas pessoas que pensam nos procurar e vendo o vídeo já não vão mais procurar, que falam, olha, no escritório do Alexandre, pode ser que eu vou pagar honorários para consulta? Sim, pode ser que você vá pagar honorários para consulta. É um valor que está condizente com o mercado, condizente com 20 anos de profissão, condizente com a regra do OAB e necessário para que a pessoa tenha, vamos dizer assim, uma avaliação correta e como ela espera. E você, assim, você é advogado, você cobra consulta, não cobra? Como que você lida com essa situação? Queria ouvir vocês aí.
também nesse cenário. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.